Olá pessoal, professor Cássio aqui para mais uma aula. E nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as consequências, o balanço final do fim da Segunda Guerra Mundial. O que aconteceu, quais foram os problemas enfrentados por países aí que foram devastados, outros países como que sobreviveram e como se reergueram também pós Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá. O primeiro ponto aqui, fazendo uma breve introdução. Então, a Segunda Guerra que ocorreu entre o ano de 1939 e 1945 deixou milhares de mortos, incontáveis feridos e redefiniu o equilíbrio de poder mundial. As principais consequências desse conflito foram a ascensão dos Estados Unidos, mais uma vez, como na Primeira Guerra os Estados Unidos se deu muito bem, com o fim da Primeira Guerra, porque ela não foi atacada, não foi devastada e ela se tornou aquele país, aquela superpotência. Agora ela vai dividir um pouco esse protagonismo dentro da história mundial. E isso vai acontecer porque a União Soviética também vai se sobressair, vai se tornar a grande potência junto com os Estados Unidos mundial. Aí vai ficar de um lado com os Estados Unidos os capitalistas, do lado da União Soviética os socialistas. No Brasil, verifica-se o fim do governo de Getúlio Vargas, governo esse que a gente vai estudar ainda, e aproximação com os americanos. Aqui, para ilustrar uns momentos marcantes desse final, essa foto aqui é muito famosa do marinheiro beijando essa moça assim que chegou, da guerra. Todos vocês pesquisarem, uma das fotos mais marcantes do fim da guerra é essa. E embaixo mostrando aí soldados retornando com os jornais na mão, dizendo peace, que traduzido para nossa língua significa paz. Finalmente, ou assim se pensava, a paz reinaria no mundo mais uma vez. Número de vítimas da Segunda Guerra. Como vocês sabem, infelizmente, o que não conta aqui, que a gente, aliás, a gente fala das pessoas que morreram e tudo mais, fala da destruição, mas as vidas perdidas que são verdadeiramente aquilo que não tem mais como retornar, E o confronto aí deixou algumas estimativas que não tem como precisar mais ou menos, Não tem precisar com certeza, digamos assim. Então, causou mais ou menos aí 45 milhões de mortes, 35 milhões de feridos. A maior quantidade de vítimas foi registrada na União Soviética, com 20 milhões de mortos. Olha só para vocês verem. Na Polônia, calcula-se 6 milhões de baixas, enquanto a Alemanha contabiliza 5,5 milhões. Em decorrência do conflito, morreram ainda 1,5 milhão de japoneses. Além disso, a Segunda Guerra produziu um dos crimes mais atrozes da humanidade, que a gente falou um pouquinho, o assassinato de 6 milhões de judeus em escala industrial. Ou seja, era muita gente morrendo em campos de concentração, em experimentos nazistas, de várias formas, câmaras de gás. As pessoas eram colocadas em salas, eram enganadas, Primeiro eram levados para o campo de concentração, se escolhia ali aqueles que estavam mais saudáveis para trabalhar forçadamente, como se fosse um trabalho escravo, desses judeus, e os outros, velhos, crianças, mulheres, dependendo, eram levados para chamada câmara de gás. Eles falavam para esses judeus: vocês vão agora tomar um banho, todo mundo junto, sabe? Então o pessoal ia para esse local, todos eram obrigados a tirar suas roupas, ficarem nus ali e entravam nessa sala. Quando eles entravam nessa sala, eles ficavam esperando que abrisse alguma um chuveiro, alguma coisa do tipo, para poder eles se lavarem, mas na verdade eles soltavam um gás mortal
e as pessoas morriam ali minutos depois. E aqueles corpos depois eram levados para um campo distante, empilhados e eram cremados. Faziam pilhas e pilhas de corpos e queimavam essas pessoas mortas por esses gases. E os outros que trabalhavam forçadamente, trabalhavam em condições terríveis e muitos morriam de fome, muitos morriam por conta do trabalho pesado mesmo. Daqui a pouco eu vou mostrar a imagem para vocês terem ideia daqueles que conseguiram escapar com o fim da guerra, como que eles estavam, a situação deles física. Vocês vão entender muito bem. A eliminação física desse povo, no caso dos judeus, fazia parte de um projeto do próprio Hitler, como vocês viram, de extermínio desse povo, dos judeus. E eles perseguiam, além disso, também, né, homossexuais, ciganos, pessoas de outras religiões, comunistas e assim por diante. Na cabeça do Hitler, isso se chamava solução final. Para realizá-lo, os nazistas elaboraram um complexo sistema de extermínio em campos de concentração e de morte, como eu expliquei para vocês. Aqui, mostrando uma cena, né, de um soldado morto e o outro, né, desesperado, né, uma imagem e uma fotografia, e aqui desse lado mostrando esses judeus que foram libertados no fim da guerra, conseguiram sobreviver. Olha a situação deles. Raspavam a cabeça deles, davam as roupas mais simples, lembrando que na Europa é muito frio, né? Em alguns períodos do ano, muito frio mesmo, e muitos morriam também de frio, né? Por conta dessa situação deplorável aí, que os nazistas forçavam esse povo, infelizmente, a viver, ou, no caso, eliminando eles também. Era uma forma de eliminar. Servia-se para alguma coisa e depois eles eliminavam. Infelizmente, essa era a mente de Hitler e daqueles nazistas que o seguiam. Continuando, consequências econômicas. Falamos das perdas de pessoas, né, que morreram na guerra, e isso não tem retorno, e na questão econômica é uma coisa que se renova. Não vai tirar o peso nenhum, né, com o passar dos anos, porque o que aconteceu na guerra, principalmente esse caso do Holocausto, é uma coisa que não deve ser apagada para que nunca mais ocorra. Tamanha monstruosidade que o homem é capaz, né? Então, além das perdas humanas, o conflito custou 1 trilhão 385 bilhões de dólares em perdas monetárias. Do montante, 21% foi para os Estados Unidos, 13% a União Soviética e 4% do Japão. Todos os 72 países envolvidos acumularam perdas em diferentes proporções. Houve intensa queda na produção industrial e os investimentos dos governos foram direcionados para a guerra, em detrimento outras áreas, gerando intensos problemas sociais, assim como aconteceu no final da Primeira Guerra também. Se para a maioria dos países houve perda, lógico, para os Estados Unidos, a guerra resultou no fortalecimento de sua posição imperialista e econômica no mundo. Afinal, esse país não foi atacado e, portanto, não foi preciso destinar recursos para a reconstrução. É o que eu disse para vocês, aconteceu na Primeira Guerra. Os Estados Unidos mandou tropas, mandou mantimentos, armamentos e tudo mais, mas não foi atacado em nenhum momento. E, por conta disso, ele não precisou se reconstruir, enquanto os países da Europa precisaram. E nesse processo todo, os Estados Unidos vai se fortalecendo mais e mais economicamente. Aqui um pouco da destruição que foi, vocês podem ver cidades completamente arrasadas, destruídas por bombardeios, né, aéreos, tanques de guerra que atacavam, bombas. Aqui também um pouco dessa destruição para que vocês entendam melhor. Consequências geopolíticas na Segunda Guerra, ou seja, questões da geografia e política também que foram influenciados com o fim da Segunda Guerra. Após a guerra encerrada, novos países surgiram e alguns tiveram suas fronteiras redesenhadas. Vocês se lembram que aconteceu a conquista ali de alguns territórios pelos nazistas, por italianos, por japoneses. Depois que eles perderam a guerra, aquilo lá foi
devolvido, digamos assim, àqueles países de origem e foi redefinidas as fronteiras novamente desses países. Então a Europa em 1945 era um continente dividido entre capitalista e socialista. A Áustria, que havia sido anexada à Alemanha lá no comecinho, né, da guerra em 1938, ressurge como um país independente. A Itália, Hungria, Bulgária, Romênia e Iugoslávia acabam com a monarquia e substituem pelo regime republicano. Portugal e Espanha foram casos à parte, porque eles se isolaram desse sistema internacional que estava ocorrendo e dos anos 50, por conta das ditaduras que aconteceram, Salazar e Franco. Salazar em Portugal e Franco em Espanha. Então houve ditadura ainda acontecendo, o que aconteceu um pouco ali da questão do autoritarismo, né, que continuou nesses países. Os países libertados pela União Soviética, como Polônia, Hungria e Tchecoslováquia, passaram a esfera de influência soviética. Então eles foram protegidos, digamos assim, pelos soviéticos, enquanto os demais países continuavam com a social-democracia. Aqui um pouco da divisão no mapa da Europa, para vocês entenderem. Então a União Soviética em verde aqui, que compõe Rússia e outros países, além aí, como vocês viram, de Polônia aqui, Tchecoslováquia, né, países que ficaram debaixo das asas da União Soviética. E aí a gente vai ver também algumas mudanças que ocorreram dentro da Alemanha, por exemplo. Então aqui para vocês verem um mapa político, geopolítico, de como estava mais ou menos com o fim da guerra. E a Alemanha? O que aconteceu com a Alemanha? Depois da guerra, a Alemanha teve que aceitar os 4 Ds que as nações vencedoras imporam a eles. O que é isso? Desnazificação, ou seja, acabar com o nazismo dentro da Alemanha. Desmilitarização, ou seja, tirar o poder dos militares dentro da Alemanha. Democratização, acabar com o autoritarismo e que ali voltasse, por exemplo, a ser uma república, governantes eleitos pelo povo, só para vocês terem uma noção. E desarmamento, tirar a arma, né, dos cidadãos alemães. Assim, alguns líderes nazistas foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg. Hitler, ele, já comentei com vocês, muitos dizem que ele se suicidou, muitos dizem que ele conseguiu escapar, mas a hipótese mais provável é que ele suicidou-se, não foi achado o corpo dele e tudo mais. E outros comandantes de alta patente aí, nazistas, foram julgados pelo Tribunal de Nuremberg. Desses 12 foram sentenciados à morte. Por outra parte, o país foi dividido em 2 zonas de influência bem claras: República Democrática Alemã, com o regime socialista, olha que interessante, vocês vão entender isso no mapa, e a República Federal Alemã, que continuou a ser capitalista. Na cidade de Berlim, então, capital da República Democrática Alemã, foi construído o chamado Muro de Berlim, que se tornou o símbolo da divisão ideológica, divisão de ideias entre socialismo e capitalismo. Igualmente, as forças armadas foram reduzidas e o país cedeu instalações para acolher tanto tropas americanas como soviéticas. Resumindo, a Alemanha foi dividida em 2. Um lado ficou para o lado dos capitalistas e o outro lado para os socialistas. A Alemanha Oriental, chamada de Oriental também, com os socialistas, e a Alemanha Ocidental com os capitalistas. Para exemplificar melhor, para vocês entenderem, então aqui no mapa vocês podem observar a Alemanha dividida em 2. E aqui foi criado o chamado Muro de Berlim, separando o marco aí, separação entre esses 2 lados, o ocidental e o oriental. Aqui ficava sob os cuidados aí, digamos assim, da União Soviética, e aqui essa divisão ficava aí com esses países vencedores aí na guerra. Estados Unidos, a Inglaterra e a França. Então,
Isso vai ficar dividido, e quando a gente chegar na parte de estudo sobre a Guerra Fria, vocês vão entender melhor mais detalhes. O Japão. E o Japão, o que aconteceu? Que foi aquele que se rendeu por último, né? A Europa já tinha finalizado, ficou faltando só o Japão ali. O Japão foi obrigado a reconhecer a independência da Coreia, devolver as ilhas Kurilas à União Soviética, reduzir suas forças armadas. O país ainda teve aqueles ataques, como falei para vocês. Para quem quiser relembrar, vai ficar aí depois no card, já está no card para vocês reverem. Foram atacados por bombas atômicas pelos americanos. As cidades de Hiroshima e Nagasaki destruídas, e foi a destruição que fez com que os japoneses falassem: agora é hora de parar, porque contra esse tipo de arma não tem como a gente combater. E depois os Estados Unidos ainda fez uma compensação de 2,5 bilhões para reconstrução dessas cidades, para que as coisas voltassem ao normal. Aqui um pouquinho dessa destruição, que foi essas duas bombas atômicas na cidade de Hiroshima e Nagasaki. Só para vocês terem ideia, tamanha destruição. Quando uma bomba atômica, para quem tiver curiosidade, pesquisar aí na própria internet, no YouTube, onde vários vídeos contam como que funciona um ataque desse nível, não sobra nada, gente. Quilômetros e quilômetros de territórios são destruídos de imediato. As localidades mais ao longo ainda sofrem um pouco com radiação e tudo mais, e as pessoas que estão no local acabam sendo desintegradas na mesma hora, e outros sofrem consequências, são aleijados, tem outros tipos de problema gravíssimos por conta desse ataque. E a destruição violenta pode ocorrer. Se eu não me engano, foi Einstein que comentou uma vez que ele não sabe como seria, não sabe o resultado como seria a Terceira Guerra Mundial, mas ele diz que a Quarta Guerra ele dizia que seria a base de pau e pedra, porque não ia sobrar nada, pra vocês terem ideia. Então hoje, no nosso mundo de hoje, se houvesse uma nova guerra e esses países usassem esse tipo de armamento, não sobraria nada. E a próxima guerra, se houvesse uma quarta guerra, ia ser a base de pau e pedra, porque a destruição do planeta ia ser por completo, da raça humana quase por completo. Mas falando lá também de um ponto importantíssimo aí dessa consequência, é a chamada Guerra Fria. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve a chamada Guerra Fria, que aconteceu aí entre Estados Unidos e União Soviética. Vou falar de forma resumida que vamos estudar isso também. Então, uma guerra que não aconteceu, já dando spoiler, mas foi uma disputa aí por ideologias, né, do socialismo contra o capitalismo, disputa tecnológica, armamentícia e disputa de poder. Então, foram investimentos aí de 300 bilhões aí, por exemplo, dos Estados Unidos, foram recuperados com incremento de 75% da indústria armamentista, então se equiparam mais ainda. Os Estados Unidos também passaram à posição de credores dos países destruídos, e em 1948 elaboraram um plano Marshall, que também a gente vai ver depois. Então, os Estados Unidos ajudou muito desses países a se reconstruir, depois ele cobrou, né, essa ajuda. Esse consistia em ajuda financeira aí, o plano Marshall, né, 38 bilhões ao fim de recuperar as indústrias e cidades europeias. O auxílio norte-americano, no entanto, foi recusado pela União Soviética, dando início ao processo que ficou conhecido como Guerra Fria. A União Soviética estendeu sua influência a países do leste europeu e continuava a apoiar movimentos que desejavam implantar o socialismo como regime de governo. E se fortaleceu por isso também. Então, aqui só para ilustrar, antes da gente falar um pouquinho do Brasil aí, questão aqui de americanos e russos. Russos aqui representados por um urso e os americanos pelo Tio Sam, famoso Tio Sam aí. Então a divisão, a polarização dos dois mundos.
estudaremos isso com mais detalhes logo logo. E o Brasil? Brasil, o que aconteceu com o Brasil pós Segunda Guerra? Influenciou diretamente com o fim do governo Getúlio Vargas, que a gente vai estudar também logo logo. Intelectuais políticos de várias tendências e parte da população questionavam a contradição de mandar soldados para defender a democracia enquanto se vivia uma ditadura no Brasil. Olha que interessante. O Brasil tinha uma ditadura praticamente acontecendo aqui, porém queria defender a democracia, enviando suas tropas para a guerra. Getúlio Vargas é deposto, ou seja, tirado do poder em 1945 através de um golpe articulado entre as forças armadas e conservadoras. As eleições presidenciais ocorreram no ano seguinte e dão vitória a Eurico Gaspar Dutra, presidente Dutra. Por sua vez, a Força Expedicionária Brasileira é desmobilizada, né, ainda na Europa, pois Vargas temia que esse contingente se voltasse contra ele, então já pediu para se desfazer da própria Europa, né, a FEB, e lá para que ele não voltasse aqui e se rebelassem contra o Getúlio. Igualmente, o Brasil continuava alinhado a políticas e culturalmente com os Estados Unidos, cuja aproximação se deve através da política da boa vizinhança. No entanto, pela sua participação no conflito, o Brasil é convidado a entrar também nas organizações das Nações Unidas, chamada ONU. Então, o Brasil aqui, durante a guerra, a gente vai falar no governo Vargas também certinho, que vocês vão ver que o Vargas, inclusive, flertava também com o nazismo, pra vocês terem ideia. Tinha ali umas ideias de autoritarismo também. Só que com os ataques que o Brasil sofreu, né, embarcações, fez com que eles tivessem que declarar a guerra contra os alemães e entrar na guerra aí ao lado dos aliados. Certinho? Bom, pessoal, então para encerrar, agradecer a todos aí, espero que tenham entendido bem. E qualquer dúvida, qualquer coisa, é só colocar aí nos comentários ou chamar também no particular pra gente aí discutir. Muito obrigado a todos vocês. Fui!